Olá! Hoje o tema é autorresponsabilidade. O meu conceito de autorresponsabilidade. Para mim, eu tenho chamado de um dos pilares do autoconhecimento e é o terceiro, na minha opinião, né? Você tem que treinar 2 antes para chegar na autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade é uma coisa bastante complexa para a gente fazer. Normalmente, quem não conhece a linguagem do autoconhecimento confunde autorresponsabilidade com culpa e acha um peso, acredita que não pode assumir isso, né? E quando a gente assume a culpa, a gente se sente inferior. É quase como se a gente fosse o único errado no mundo. Então todo mundo está certo e a única pessoa que está errada sou eu. Ou seja, a única pessoa inferior sou eu, o resto não. Então a gente meio que resiste a assumir a autorresponsabilidade e tem uma tendência a culpar ou responsabilizar pessoas, situações, objetos, superstições. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que não está funcionando na minha vida, eu posso dizer que eu estou sendo vítima de um olho gordo, por exemplo, da inveja de outra pessoa. Então, não sou eu que estou agindo de uma maneira ou pensando de uma maneira que me prejudique. É o olho gordo de outra pessoa, é a inveja de outra. Isso é muito clássico. A inveja dos outros é sempre muito clássica. Então, quando a gente tem a autorresponsabilidade, ao invés de dizer que é a inveja do outro, a gente procura, tem algo que não está funcionando como eu gostaria na minha vida, então eu vou ver nos meus atos, na minha forma de pensar, o que é que pode estar provocando isso, tá? Ou que eu não estou usando toda a minha criatividade para desfazer o que não estou gostando. Isso também é autorresponsabilidade. Então eu digo que a autorresponsabilidade é poder. Porque você se sente capaz. E não o peso da culpa, do mal-estar, do erro, da inferioridade. Né? Então a ideia é essa. Quando você se auto-observa, que é o segundo pilar do autoconhecimento, você tem condições de perceber o que em você está ajudando, colaborando a criar aquela situação. A autorresponsabilidade também é a capacidade de dar uma resposta ao que seja lá o que esteja acontecendo, que esteja no meu controle. Então, muitas vezes a gente fala, eu estou triste porque fulaninho fez tal coisa. Eu estou com raiva porque cicraninho fez outra coisa. Então a minha raiva, a minha tristeza, a minha alegria, estou alegre porque fulaninho está na minha companhia. A minha alegria, o meu medo tem a ver com o comportamento dos outros. Na autorresponsabilidade, isso não acontece. A resposta emocional que você dá tem a ver com como você está interpretando uma situação. Então, na medida em que eu interpreto tal comportamento como equivocado, errado, fora da lei, ruim, eu vou sentir raiva, medo, tristeza. À medida em que eu considero, que eu interpreto o comportamento como bom, reconfortante, apoiador, eu vou ficar alegre. Então, é a minha forma de interpretar o comportamento do outro que ativa uma emoção em mim. Então, a autorresponsabilidade, ela também leva a gente a entender que minhas emoções estão no meu controle. A resposta de raiva sou eu que estou dando e sou eu que posso controlar. O outro não pode controlar a minha raiva, a não ser que eu permita. Que eu não tenha essa condição, que eu não tenha desenvolvido, educado-me para esta condição de não dar uma resposta raivosa, mesmo que o outro esteja usando palavras ofensivas, mesmo que o outro esteja com comportamento ou palavras indicando a minha inferioridade, né? Mesmo que o outro, no comportamento dele, esteja com desejo de me prejudicar, e não importa.
A autorresponsabilidade diz: a minha resposta tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Então, se eu tô com raiva, tem a ver com a minha interpretação, não com o comportamento do outro. Para mim, a autorresponsabilidade é a coisa mais complexa, como eu disse, para você desenvolver em você. E leva muitos anos até a gente sair da ideia de culpa para autorresponsabilidade como poder, né? Culpa é peso, autorresponsabilidade é poder. Então, para a gente mudar uma ideia, essa ideia leva uma encarnação, como diz Gilberto Gil na canção. Mas é muito válido quando a gente assume a responsabilidade da gente mesmo. A gente até fica achando fácil viver. Ainda tem uma terceira perna, agora que eu me lembrei da autorresponsabilidade, que aí já é para quem acredita, para quem gosta da ideia, como eu, de que a gente cria nossas próprias experiências através daquilo que a gente mais pensa com intensidade, com emoção, com frequência. Então, eu crio situações pra gente, ou seja, a minha vibração do sentimento, a minha vibração de sentimento, que vem através de um pensamento, né? Primeiro eu penso, depois eu sinto, aí eu vibro. No que eu vibro, eu começo a me encontrar com determinadas situações que ficam padronizadas, às vezes até repetitiva, porque a vibração da gente está sempre ali. Então, eu repito muito aquela experiência. Vira um padrão na minha vida. E eu também sou responsável por aquilo. Né? Então, se acontece, eu sempre estou em relacionamentos onde as pessoas passam dos meus limites, eu também estou criando isso. Eu estou criando esse encontro com essas pessoas que fazem isso. Por quê? Porque tem um padrão dentro de mim que vibra numa necessidade para que as outras pessoas não respeitem meus limites, por exemplo. Então, se eu tenho repetidamente trabalhos, empregos que não me satisfazem, eu tenho uma vibração, um padrão que vibra dentro de mim, que me coloca sempre na trilha dos empregos que não vão me satisfazer. E eu posso mudar isso à medida que eu mudo a forma de eu pensar. Mudo a forma de pensar, mudo a forma de sentir, a vibração muda e eu começo a me encaminhar para situações que fechem, né, que sintonizem com aquela vibração. E aí a gente começa a pensar que não tem sorte nem azar. Azar significa eu estou sendo guiada pelos meus padrões, que são diferentes do que eu quero na minha consciência. Sorte significa que eu estou sendo guiada por padrões que estão combinando com aquilo que eu quero na minha consciência. E para fazer essa sintonia, você precisa de autoobservação. Saber o que realmente passa pelas suas cabeças, né? Nem sempre aquilo que a gente deseja com o nosso consciente é o que a gente acredita no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele tem mais poder do que a consciência de fazer criação na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar consciente com o subconsciente. É para isso que servem as afirmações. Quando eu repito afirmações, eu estou configurando novamente o meu subconsciente para ele se adequar ao que eu quero de forma consciente. Essa é uma das formas. Mas aí, essa terceira parte, fica para as pessoas que gostam da ideia, como eu, de que a gente cria as experiências da gente, certo? A gente ajuda a criar, não cria sozinho, não. A gente nunca cria nada sozinho porque a gente está conectado com várias pessoas, mas a gente ajuda a criar uma experiência que pode ser tanto agradável como desagradável. E essa também é nossa responsabilidade. Não é da vida. A vida quem faz são os nossos pensamentos. Aliás, os nossos pensamentos que geram uma emoção, que geram uma vibração. Então, essa tríade cria situações de vidas pra gente. Enquanto a gente não tem controle sobre aquilo que a gente pensa, sente e vibra, nós poderemos ter vidas que não estão de acordo com os nossos desejos. Para mim, a autorresponsabilidade é a coisa mais complexa, como eu já falei, mas também é a coisa mais libertadora quando a gente desenvolve. É o ponto central, para mim, do autoconhecimento. Eu estava até vendo hoje Eu pensei em fazer esse vídeo hoje porque eu estava vendo o perfil de um comediante que eu gosto muito, se eu não me engano, Franklin alguma coisa, não me lembro o sobrenome dele.
E ele estava falando sobre psicoterapia e como é que é os altos e baixos do processo e tudo, né? E muitas pessoas comentaram aí embaixo, assim, eu faço psicoterapia porque as pessoas com quem eu convivo não fazem psicoterapia. Isso não é assumir responsabilidade, tá? O que é que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que os outros me perturbam, né? E porque os outros me perturbam, eu preciso fazer psicoterapia. Essa pessoa ainda não chegou no nível de autorresponsabilidade. Senão, ela dizia, depois que eu fiz psicoterapia, eu consegui compreender melhor as diferenças dos outros e elas não me incomodam mais, porque eu as vejo de uma forma diferente. E aí fica irrelevante se essa pessoa faz ou não faz terapia, a não ser que seja uma pessoa com um transtorno seríssimo. Essas pessoas normalmente são de muito difícil manejo. Conviver com pessoas com transtornos mentais graves e sem tratamento realmente é muito desgastante mesmo para uma pessoa que está tranquila com isso, porque a gente tem que ter muito cuidado com a pessoa. Fora isso, se a pessoa não tem um transtorno mental grave, não deveria ser, depois que uma pessoa faz psicoterapia e aprende a autorresponsabilidade, não deveria ser tão difícil conviver com pessoas diferentes de você. Então, assumir a autorresponsabilidade é bem libertador, tanto para você viver com pessoas, como para você lidar com as situações de vida. Então, acho que fiz mais curtinho hoje, né? Então, comente, compartilhe e curta. E até a próxima!